Olá, este vídeo se refere à disciplina de bases semiológicas em enfermagem, o qual descrevemos de acordo com o estudo prévio do exame do aparelho locomotor. Para a realização do exame físico deste sistema, é necessário que resgatemos alguns dados anatômicos importantes para a realização bem-sucedida do exame, como a função do esqueleto, as formas, estruturas, composições e funções de vários tipos de ossos. Começaremos com a anamnese e posteriormente realizamos a avaliação do exame físico. Porém, para essa avaliação é necessário pedir a colaboração do paciente. A inspeção fornecerá dados importantes para o enfermeiro iniciar sua avaliação e planejar a assistência. Inicia-se pelo exame estático, ou seja, pela anatomia de superfície, comparando cada área bilateralmente, sempre no sentido céfalo-caudal, observando condições e contornos ao fazer o reconhecimento de todas as formações anatômicas. Durante a inspeção, deverão ser avaliados a capacidade de se locomover, inspecionar a simetria, função e deformidades dos membros inferiores e superiores, da coluna e da pelve, tanto na posição ventral como dorsal. Deve-se colocar o paciente deitado, com os membros inferiores em extensão dos calcanhares, totalmente apoiados sobre a cama, em ligeira abdução e posição neutra. Exame da força muscular. A força muscular deve ser avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades como um aperto de mão, que indicará a capacidade de pressão, que ele estenda o braço plenamente e depois tente flexionar enquanto o enfermeiro aplica uma resistência, testando assim o bíceps. Testar a força motora dos membros inferiores, aplicando-se uma resistência à altura do tornozelo e solicitando-se ao paciente que ele eleve a perna. Palpar o músculo passivamente com a extremidade relaxada, que permite ao enfermeiro determinar o tônus muscular. Grau de mobilidade. A avaliação do grau de mobilidade se dá através da pesquisa de força ativa ou passiva, variando de paciente para paciente, sendo necessário, portanto, avaliar todos os segmentos: coluna cervical, ombro, punho e mão, joelho, tornozelo, pé, coluna cervical. Para avaliar a coluna cervical, é necessário primeiramente avaliar a postura do paciente e toda a coluna antes de examinar seus componentes. Com o paciente sentado, observe qualquer deformidade e palpe os processos espinhólicos. Examine os movimentos ativos e passivos e solicite que o mesmo faça movimentos de flexão da coluna cervical, onde o paciente deverá encostar o queixo na face anterior do tórax. Extensão da coluna cervical, mover a cabeça como fosse olhar para o teto. Rotação lateral. O paciente deve rolar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo alinhe-se quase e totalmente com o ombro. Inclinação lateral. O paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo de 45 graus. Ombro. Para avaliar a mobilidade do ombro, é necessário solicitar ao paciente que realize todos os movimentos propostos.
Rotação externa e abdução. O paciente deverá tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula, contralateral. Rotação interna e abdução. O paciente deverá tentar alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas, tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Extensão. É feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retornar para cima em supinação e continuar o movimento de abdução, até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. Mão e punho. Flexão e extensão do punho. Solicita-se ao paciente que flexione e estenda o punho. Desvio ulnar e radial, movendo-se o punho de um lado para o outro. Flexão e extensão digital. Pede-se ao paciente que mantenha o punho cerrado e solicita-se que estenda os dedos na flexão. Os dedos fecham-se tocando a mão, abdução e adução digital. O paciente deve se afastar os dedos uns dos outros e depois tornar a aproximá-los. Flexão do polegar. O polegar deve cruzar a palma das mãos em direção ao dedo mínimo. Tensão do polegar. O polegar deve se mover lateralmente para fora dos dedos. Oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. Quadril e pelve. Abdução. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo a perna, observando a limitação do movimento. Adução. O paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro à direita à frente da esquerda e vice-versa. Flexão. O paciente deve levar o joelho em direção ao tórax. Flexão externa e rotação externa. O paciente deve cruzar as pernas e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Rotação interna e externa. Testados com os movimentos anteriormente citados. Extensão. O paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, elevar as pernas. Joelho. Flexão. O paciente deve ser capaz de fletir o joelho simetricamente, até ficar em posição de cobra. Extensão. Com o paciente ereto, observar se os joelhos estão totalmente estendidos. Caso esteja sentado, solicitar que estenda completamente o joelho. Rotação interna e externa. O paciente deve rolar o pé em sentido medial e lateral. Coluna lombar. Flexão. O paciente deve se curvar para frente o máximo, mantendo joelhos estendidos e tentando tocar os pés. Extensão. O examinador fica em pé ao lado do paciente, com uma das mãos sobre a espinha ilíaca e com os dedos voltados para a linha mediana. A seguir, pede ao paciente que se curve para trás o máximo que conseguir. Inclinação lateral. Fixando a crista ilíaca, pedir ao paciente para inclinar-se à direita e depois à esquerda, ao máximo. Rotação lateral. Avaliação do tornozelo e pé. Flexão plantar e movimentação dos dedos. Ande na ponta dos dedos. Desflexão. Andar sobre os calcanhares.
Inversão. Ande sobre as bordas laterais dos pés. Eversão. Andar apoiando com a borda medial dos pés. Marcha e deambulação. Peça o paciente para levantar e caminhar, observando como ele levanta e usa as mãos e os braços para esse procedimento.